é como se estivesse fazendo um trabalho de circunambulação, a circunambulatio, né? Circular, né? E pega o material concreto e você vai para a experiência em si, depois para as emoções, afetos, depois para as ideias, depois para as potencialidades, né? Vai circulando todo aquele material. E à medida que isso está acontecendo, o indivíduo tem a chance de ampliar sua consciência, integrar sua sombra e criar o eixo ego-self. Essa é a teoria junguiana da prática da psicoterapia, né? Nós temos que passar pelos 4 elementos, como diziam os alquimistas, né? Por isso que Jung vai estudar alquimia e vai entender esse processo da circunambulatio, tá? Então, nós temos que ir da terra para a água, da água para o fogo, do fogo para o ar, ok? Avançando aqui um pouco mais. Tá, pulei demais. Tá, então aqui, pronto. Então, chegamos a essa ideia, né, bem antiga, lá em Pitágoras, né, e depois vai ficar muito presente na alquimia medieval, a ideia de que por detrás dos 4 elementos tem um princípio inteligente. Tá? Então, isso dentro da teoria junguiana quer dizer o quê? Por detrás de cada conteúdo psíquico, seja ele qual for, existe um potencial arquetípico, uma potência arquetípica, uma possibilidade arquetípica. Por isso que Jung vai definir o complexo como um conglomerado de conteúdos psíquicos em torno de um núcleo central de natureza arquetípica. Esse núcleo central é sempre uma base arquetípica. Ele traz sempre um instinto, tá? Aí, isso também está presente na teoria junguiana, dentro da teoria dos arquétipos, pegando lá o livro do Jung, Natureza da Psique, em que ele vai falar sobre os arquétipos. Ele vai dizer que o arquétipo ele tem uma dimensão espiritual e uma dimensão material. A dimensão espiritual, segundo Jung, dos arquétipos, corresponde ao plano das ideias, as imagens, né? As ideias e imagens ligadas àquele símbolo arquetípico. E a dimensão material do arquétipo corresponde ao plano instintivo, dos instintos daquele arquétipo, ao padrão de comportamento, né? A reação instintiva baseada no tudo ou nada. Uma vez que um arquétipo é desencadeado, ele vai até o final, né? Porque é um instinto. Uma vez que um instinto, né, ele aparece, ele vai até o final. É tudo ou nada. Ou existe ou não existe. Se existe um instinto, se ele se manifesta, ele vai até o final. Tá? Então, olhando para essa imagem aqui, onde você tem os 5, né, o éter e mais os 4 elementos, o espírito e os 4 elementos, nós podemos, por analogia, entender o conceito de Jung, de arquétipo. O espírito seria a dimensão espiritual do arquétipo, ou seja, a ideia, tá? E os elementos aqui seria a dimensão instintiva do arquétipo, como ele se manifesta, de forma instintiva, de forma material. Tá? Se eu olho para um sintoma, eu posso ver apenas um sintoma. Mas se eu sou um terapeuta e um analista junguiano, eu olho para o sintoma, eu vejo o sintoma, seria o plano material, né? E entendo que por trás daquele sintoma existe um self se manifestando, existe uma sombra se manifestando, existe um arquétipo se manifestando. E eu vou utilizar aquele sintoma para entender o que é que o self está querendo dizer com aquilo. Ok? Né? Então, eu não olho somente para o sintoma e entendo o sintoma pelo sintoma. Eu não olho apenas para o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, e vejo o toque. Eu vejo, sim, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ok, está ali, mas eu entendo que por trás daquele sintoma de toque existe um complexo ou uma imagem arquetípica ligada ao self e quer se manifestar, e quer trazer algo novo para a consciência, para que essa consciência se amplie. Tá? Essa visão está em Pitágoras, está em Paracelso, está em Jung. Claro que cada um vai dizer com suas próprias palavras, de forma diferente, de acordo com o contexto, né? Sociocultural da época que estão vivendo. Mas essa é a ideia. Por trás de tudo que se manifesta existe um princípio inteligente anterior. Tá?
na escola junguiana, por trás de todo sintoma, existe uma ideia arquetípica que quer se manifestar através dos complexos, através das imagens arquetípicas e dos complexos, ok? Voltando um pouquinho aqui ainda, né? Ainda aqui na Idade Média, né? Indo no processo evolutivo da química enquanto ciência, a química vai se desenvolver enquanto ciência a partir do momento em que ela vai descartando o plano etérico, o plano do espírito.